A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa chamado História e Geografia Bíblica. Eu estou aqui com os companheiros Vinícius. Amém. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, os irmãos. Professor universitário dessa área política internacional, Exato. né? Tem muito nos ajudado aqui nesse contexto aqui da História e Geografia Bíblica. Estou aqui com o pastor Antônio Carlos, que é um estudioso de história, mas é engenheiro civil. Estamos aqui nessa continuidade desse estudo sobre a jornada de Abraão. Uma história muito interessante. E hoje vai ser o nosso último episódio dessa jornada de Abraão, que depois nós vamos entrar nas cartas de Paulo, um assunto muito interessante que já nos traz aqui grande alegria em sabermos que vamos entrar nesse assunto das cartas de Paulo. E até vou fazer uma menção aqui. A história de Paulo com a história de Abraão não são muito diferentes, né? Se a gente for ver, Abraão ele saiu lá de Ur dos Caldeus, foi a Harã, veio para a região de Canaã, atual Israel, e ele edificou alguns altares em cidades diferentes, né? Em Siquém, depois Betel, depois desceu lá em Hebrom, depois em Moriá, fez altares que eram locais de culto. Então, claro que ali mais para sua família, os seus empregados, porque ele era um homem rico, tinha uma família grande e muitos empregados com ele. Mas ele fez altares que eram locais de sacrifício. E Paulo, que nós vamos entrar depois, nós sabemos que foi um apóstolo chamado pelo Senhor para pregar aos gentios. E aonde ele ia, ele deixava ali uma igreja, né, um altar de adoração ao Senhor para a primeira igreja. Então, histórias semelhantes, com 2000 anos de diferença aí a história. Mas vamos hoje a Abraão e vamos iniciar aqui com Gênesis, capítulo 21, verso 5, que diz assim: E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. É com esse texto que nós iniciamos o episódio de hoje. Pastor Antônio Carlos, passo a palavra para o pastor. Perfeitamente, a paz do Senhor, os companheiros da mesa e os irmãos que compartilham conosco. Na edição passada, nós falamos muito sobre Hebrom, uma cidade muito importante, a segunda maior cidade, ou a cidade de segunda maior importância, depois de Jerusalém. Foi lá que Abraão permaneceu um longo tempo, lembrando que Abraão, é sempre a lembrança que se faz, já foi falado, ele tinha habitação com Sara em Hebrom e também tinha em Berseba. Depois daqueles fatos todos, cujo último fato que aconteceu lá, que foi narrado na edição passada, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão desce com Sara ao sul, na região sul, onde ficava Berseba, entre Sur e Cádiz. Quando se fala Berseba, é um ponto central, que os rebanhos dele iam bem para o sul ainda. Lembrando que quando Abraão e Sara desceram ao sul, estava Abraão com 99 anos e Sara com 89. Um ano depois, ou um ano e pouco depois, nasceria Isaque. É só uma referência que se faz para se localizar no tempo. Lá no sul, ele vai peregrinar numa região mais para o litoral, que era a terra dos filisteus, numa cidade chamada Gerar, ou numa localidade chamada Gerar, onde habitavam os filisteus. E dentre os filisteus havia um título para os reis, como
no Egito, todos os reis se chamam Faraó, entre os filisteus se chama Abimeleque. Todos os descendentes se chamam também Abimeleque, tem o seu nome próprio e o nome do rei. E ali, esse rei, ou essa nação, fez amizade com Abraão. Inclusive, Deus usou Abraão para orar por Abimeleque, sua mulher e seus servos e suas servas, curando de várias enfermidades que tinham. Então, esse fato mostrou como Deus estava com Abraão e como ele era tido como um príncipe de Deus dentre as outras nações que estavam ao redor. Mais adiante, os irmãos vão reparar que desta vez nós vamos ser mais sucintos, porque estamos aqui na última edição e são muitos fatos para se falar. Mas como também muita coisa já foi dita, nós podemos agora fazer um resumo. Bom, nessa região lá em Berseba, nós falamos aqui que Abraão morava em Hebrom, mas também morava em Berseba, porque nessa região estavam os rebanhos, ora num lugar, outro no outro, supervisionando os rebanhos, ora Abraão estava num lugar, outra ocasião Sara estava em outra habitação, era comum isso, não é? E ali, então, nasce Isaque. Abraão aos 100 anos, Sara aos 90. Quando Isaque foi desmamado, presume-se que tenha sido aos 4 anos, quando Ismael estaria com 18, Abraão deu uma grande festa. E Sara observou que Ismael zombava de Isaque. Isso significa, esse zombar, é que ele aplicava os seus costumes que não eram do povo de Deus na vida de Isaque, e Sara ficou preocupada de ele ser contaminado, de a bênção que estava sobre ele, a herança, a doutrina do Senhor que estava sobre ele, ser contaminada com aquelas ações de Ismael, e despediu Ismael. Amém. Pastor Antônio Carlos, vamos passar aqui a palavra para o Vinícius, né, que entende muito essa política internacional. Por que houve esse conflito ali, Agar, Ismael, Isaque, Sara? Exato, nós partimos, não é, para falar sobre esse assunto, ressaltando a importância e o zelo que a mãe de Isaque, que Sara teve com o filho da promessa. E, na verdade, Deus estava realizando algo muito glorioso. Aquele filho pelo qual esperaram tantos anos não poderia sofrer interferência alguma. Então, Sara se preocupou com isso e, já que costumes egípcios, quer dizer, de uma outra cultura, poderiam influenciar na criação de Isaque, Sara se preocupou com a obra de Deus. Muito interessante. E é nesse momento que nós fazemos uma diferença, não é? De que a sã doutrina, ela precisa ser preservada no seio da igreja. A igreja, ela é aquela que discerne o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Portanto, nós valorizamos aquilo que recebemos por revelação, sem misturar com outros costumes que não são do Senhor. Glória a Deus. É interessante assim porque o Egito tinha uma outra cultura, uma outra religião. Crer em muitos deuses, né? Isso é importante. Crer em muitos deuses. E Sara, né, conforme essa explanação aqui do Vinícius, muito interessante, preocupada com isso. E nós lembramos aqui que Abraão morou no Egito e lá ele não erigiu nenhum altar. Tem um mistério aí também, né? Tem um mistério aí também, mas vamos continuar, pastor. Bom, então houve essa separação de Isaque, porque o filho da escrava não ia herdar com o filho do herdeiro, falando isso das bênçãos celestiais, conforme bem falou aqui o professor Vinícius. Em seguida, Abraão sempre prosperando, ele já tinha muitos bens, mas prosperava, e vendo Abimeleque que Deus era com ele, foi até Abraão para fazer um pacto.
Olha, eu quero fazer um pacto de paz entre nós e nossas famílias. Mas Abraão fez uma reclamação de que houve uma disputa por um poço que ele cavou naquela região. Aí vai surgir o nome de Berseba, que nós já citamos várias vezes. É nesse momento que surge o nome de Berseba. Então eles juraram um ao outro que haveria paz entre ele exatamente nesse poço, poço, Seba, juramento. Berseba, poço do juramento. E foi feito o pacto entre eles. Depois desse tempo, evidentemente que a Bíblia ora usa em pequeno tempo falando muita coisa, ora estende o tempo para falar de outra coisa, que foi o caso de Isaque, quando se tornou já um rapaz, o Senhor manda que ele sacrifique o seu próprio filho a ele num local que ele iria determinar ou apontar. Nós vamos pedir aqui o professor Vinícius para falar sobre isso. Só Amém. que antes, queria fazer um parênteses aqui, essa questão dos poços, né? Sim. Os poços, antigamente, eles eram muito importantes. Nós podemos comparar os poços aos paradouros de ônibus, né? Aos aeroportos aí, porque na época os poços eles eram locais de encontro. Vinham os pastores, e ali como ali a água era muito importante, era um local de encontro, e por isso, esse poço pertencia a Abraão. Então Abraão era um negócio, poço era um negócio, e perto dos poços certamente haviam alguma aglomeração, porque eram locais de encontro. Onde se bebia água, né? Onde se bebia a água. Mas, Vinícius, faz favor. Amém. Esse momento, diz a Bíblia que Deus, então, tentou, né, a Abraão. E isso marca experiências que nós vivemos na nossa vida, porque por muitas vezes podemos ser provados na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. Então, a palavra de Deus a Abraão foi: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, aquele a quem amas, e oferece-o em sacrifício. Então, primeiramente, nós vamos pedir auxílio a um vídeo, porque do local onde Abraão estava, não é, e foi sacrificar, era de Berseba ao sul até a região do Monte Moriá. Não estamos falando de uma jornada curta, porque em média 100 quilômetros de distância, 110 quilômetros de distância. Então isso até nos faz entender o tempo dessa jornada de Berseba até Moriá. Então nós vamos encontrar na Bíblia uma referência de que ao terceiro dia Abraão avistou o monte. Certamente era uma caminhada longa, mas além da importância de ressaltarmos o aspecto geográfico, para nós, na Bíblia, terceiro dia é uma constante, é um marcador profético. E para nós importa muito, porque, vejamos, Abraão, então, foi com seus moços, com jumento, e ali ele caminhou, percorreu aquela distância. Mas, ao avistar o monte, os moços deveriam aguardar, porque Abraão subiria sozinho com Isaque. E essa era uma experiência, né, de fato, que é muito mencionada e que vale a pena nós nos determos aqui. Porque nessa subida, Isaque leva aquele lenho, não é? E ele, nas costas, leva para o sacrifício. Pensar no que passava-se pela cabeça de um pai. Esperou tanto pela promessa se cumprir e, de repente, o Senhor pede que sacrificasse, oferecesse
né, Isaac em sacrifício. Então, aquela subida no monte não foi fácil para Abraão, certamente. E isso, então, veio à mente de Isaac perguntar, mas aqui tem fogo, não é? Eu tenho os elementos, tem a lenha, mas onde está o cordeiro? E aqui há uma pergunta profética, porque ela foi respondida 2000 anos depois. Quando Isaac pergunta onde está o cordeiro, nós vemos o último profeta da lei trazer essa resposta. Quem respondeu essa pergunta em tantos anos depois foi João Batista, primo de Jesus, e quando viu Jesus se aproximando, disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus, e é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, como que na mente de Deus, aquilo que foi uma história real, uma experiência real, que está registrado na Bíblia como um acontecimento profético, porque ele profetiza o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, Abraão, na tipologia do pai. E quando nós falamos em tipologia, nós não estamos encontrando todas as minúcias, todos os detalhes. A tipologia é uma sombra daquilo que viria a acontecer, porque a própria Bíblia nos explica isso. São sombras de eventos futuros. Abraão, a figura do pai. Isaac, na figura do filho. O Senhor Jesus, que levou sobre si as nossas dores, que carregou, não é, o madeiro onde foi pendurado, crucificado. Então, nós vimos que quando Abraão, então, ia imolar o seu filho, a voz do Senhor ecoou, porque a culpa não estava sobre Isaac, mas profeticamente diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então nós temos uma grande profecia que se cumpre 2000 anos depois, e nós sabemos que esse mesmo livramento está para todos aberto. A salvação é uma porta que foi aberta através do Senhor Jesus, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, isso nos leva a entender a Bíblia com muito mais profundidade. Não a ler Bíblia como uma história, uma geografia, que talvez em livros nós tivéssemos, mas entender que a Bíblia é a palavra viva e ela nos revela um projeto de salvação. A riqueza desse espiritual do Monte Moriá, dessa história de Isaac e Abraão, é uma coisa maravilhosa, porque o Senhor usa uma coisa extrema, né, de um pai sacrificar o filho, para todo mundo se comover. Por que que Deus permite isso? Mas ninguém pensa assim que o Senhor ali quis mostrar assim que Ele deu o seu filho, o único filho, o seu amado, e às vezes as pessoas não se importam muito com isso, né? Sim. Então é uma expressão de amor, ele usa essas coisas às vezes duras, coisas que assim provas. É até incompreendido humanamente, né? O Senhor pediu um pai para sacrificar um filho, e ali ele estava mostrando que ele, né, não poupou seu próprio filho para nos dar o perdão, a salvação. O professor Vinícius aqui colocou uma coisa muito interessante, muito importante. Nós falávamos antes ali, né? O Monte Moriá, ele tem uma história muito interessante que o professor Vinícius tem uma continuidade aí para nos falar. Vale falar de que, como grande referência de experiência, a carta aos Hebreus depois vem nos citar e trazer Abraão como o pai da fé, não é? Porque a palavra nos diz em Hebreus, no capítulo 11, que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos.
né? Então, isso é importante, porque quando o Senhor pede algo para nós, aos nossos olhos, impossível, mas nós cremos que o nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é dono da vida, Ele tem todo o poder nas suas mãos. E importante destacar que esse local, Monte Moriá, que foi escolhido pelo Senhor, mas também não foi sem estar inserido num contexto profético. Porque o Monte Moriá, inclusive, é o local escolhido para construir o templo. Então, eu puxei aqui ao pastor Antônio Carlos, nessa ocasião ainda conhecido como Eira de Araúna, muitos anos depois. Exatamente. Bom, nós vamos entrar então no local do templo. Lembrando aqui que Moriá é um monte onde estava realmente a Eira de Araúna, mas era Jerusalém, onde também, na época de Abraão, apareceu Melquisedeque, que era rei de Jerusalém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, apareceu e desapareceu, feito semelhante ao Filho de Deus. Bom, os tempos passaram. Moisés falou a respeito, mas falou de uma forma que ninguém compreendeu. Foi preciso esperar Davi ter a revelação daquele local. Se observar, Jerusalém não era cidade dos patriarcas. Jerusalém não era cidade dos levitas. Não era cidade de refúgio. Então, aparentemente, não tinha nada nela que pudesse chamar atenção, senão por revelação. Quem habitava em Jerusalém, nessa ocasião, aí eu preciso fazer uma observação. Se nós tivéssemos um quadro do tamanho deste que está aqui, no quadrado à direita, inferior, era Sião. Então, Jerusalém não existia ainda, só existia Sião, que era uma fortaleza. Aliás, Sião vem da palavra Tizion, que significa fortificação ou fortaleza. Era habitada pelos jebuseus, descendentes de Jebus, que era um cananeu, e era uma tribo vigorosa e especializada na arte bélica. Houve vários episódios. Os espias, quando estiveram na terra, viram Sião. Na batalha de Bet-Horon, onde Josué quase que exterminou os jebuseus, não conseguiram tirar ele de lá. A tribo de Judá, na época dos juízes, também batalhou, chegou a incendiar a cidade, mas não tiraram os jebuseus lá de dentro. E Davi, quando foi rei, ele colocou os olhos sobre aquele lugar. Foi ele que escreveu no Salmo 110, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele conhecia muito bem a história de Abraão, ele sabia a respeito de Melquisedeque, um tipo do Senhor Jesus, que ainda não havia sido revelado, e que a importância dele como um sacerdote eterno, a ponto dele dizer, ainda no Velho Testamento, tu és um sacerdote eterno de outra ordem, que não era da ordem de Arão, que não era da ordem de Levi. Então ele entendeu que Deus tinha alguma coisa especial com aquela cidade e que Deus tinha escolhido aquela cidade pelo fato de Melquisedeque ser rei daquela cidade. E ele partiu para lá. E os jebuseus disseram que Davi não ia entrar lá. Chegaram até a dizer, os coxos e os cegos não vão entrar aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião. Tomou a fortaleza de Sião. Dos temíveis jebuseus. Mas nós podemos dizer aqui, aliás, vou adiantar, Sião aparece na Bíblia mais de 150 vezes. E o Salmo 87 fala assim: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. A palavra confirmando
que o Senhor escolheu essa cidade. Eu disse aqui que Moisés tinha falado a respeito dela. Tem outros textos, eu vou citar um só, que está em Deuteronômio, que diz assim: e será, 26, que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxerem da tua terra, que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer ali habitar seu nome. Então, a lei de Moisés já tinha previsto que tinha um lugar que Deus ia escolher. E Davi, então, ele chega neste lugar. Eu gostaria de fazer um comentário, tem muita coisa. Em Jerusalém, ele leva depois a Arca da Aliança. Saul não buscou a arca, porque a arca ficava no centro das habitações. Deus era o centro. Quando caminhavam no deserto, o templo estava no centro, acessível a todos. Então o Senhor era o centro. Na época de Saul, Saul era o centro, não era o Senhor. E quando Davi leva a arca para Jerusalém, o Senhor voltou a ser o centro da vida espiritual de Israel. E Davi restabelece o culto ao Senhor e Jerusalém passa a ser essa cidade santa e maravilhosa. Ainda vou chegar em Araúna. Mas ainda queria fazer um comentário. Na verdade, os jebuseus eram guardiães desse local, porque eles não iam deixar que pessoas indevidas pisassem lá, porque aquela cidade estava reservada para o povo de Deus, para o povo que anda na presença do Senhor. Há fortalezas formadas que os servos podem ter acesso. Se estivermos na obra de Davi, o Senhor vai nos dar acesso a algumas fortalezas que estão cercadas, que são bênçãos para as nossas vidas. Depois dessas coisas, Davi... Vamos só fazer um parênteses aqui novamente, vai continuar aqui. Quem vai em Jerusalém hoje, vê lá a cidade amurada de Jerusalém, que é a cidade antiga, e vê lá tem uma porta chamada Porta de Sião, porque lá assim, ó, já que nós somos geografia, né? Sim, história e geografia, sim. Tem 1 quilômetro aqui, o Monte Sião, onde Davi fez o palácio dele, no Monte de Sião. Hoje tem uma porta chamada a Porta de Sião, e lá está a tumba de Davi, está lá para ser visitada, nessa Porta de Sião, e 1 quilômetro para cá é o Monte Moriá. A cidade amurada de Jerusalém tem 1 quilômetro quadrado. Davi fez o palácio dele no Monte Sião, tu falou aqui, e Salomão fez o palácio dele na ponta do muro do templo, já no Monte Moriá, só para a gente se localizar geograficamente. História e geografia bíblica é relevante. Mas interessante esse comentário feito aqui pelo pastor Ian, me chamou a atenção para um outro detalhe que muitas vezes se pergunta. Sião passou a ser chamada a cidade de Davi, mas na verdade Davi nasceu em Belém. Mas acontece que Sião representa a cidadania celestial. Nós também, quando nos convertemos ao Senhor, nós passamos a ser cidadãos do céu, cidadãos de Jerusalém, mas da Jerusalém celestial. Bom, depois dessas coisas, depois que Davi estava estabelecido como rei, as nações vencidas, os inimigos vencidos, já consolidado, ele resolveu numerar o povo que queria saber a potência que estava na mão dele. Foi desagradável ao Senhor, não vou entrar na história. Deus mandou um castigo sobre a terra. E ele escolheu, ele disse assim, caiamos nós na mão do Senhor. E ele foi buscar o Senhor com roupa de saco, que fala da humildade, junto com os anciãos da cidade. Eles tiveram a visão do anjo com a espada levantada, mostrando que o castigo estava de pé, já tinham caído 70 mil do povo de Israel. Então, ele clamou ao Senhor e disse assim, Senhor, fui eu que pequei. O que é que essas ovelhas têm a ver com isso? Venha a tua mão sobre mim e sobre minha casa. Mas aí, o Senhor disse a ele que levantasse um altar ao Senhor. O Senhor aceitou o clamor dele. O Senhor aceitou o clamor dele. Que levantasse, quer dizer, onde se observa
que a forma que ele buscou, a forma que ele elevou esse altar foi mais importante ou maior do que o pecado que ele teve. Porque, na verdade, o Senhor Jesus morreu por todos os nossos pecados e o perdão dele é superior a todas as coisas. E ele vai, e o Senhor disse, no lugar que eu te mostrar. Aí fazer uma conexão com Abraão. Porque quando Abraão saiu com Isaque, o Senhor disse a ele, vai a um lugar que eu vou te mostrar. E mandou que ele fosse à eira de Araúna. Ora, Araúna era um príncipe jebuseu, quer dizer, tinha a presença de jebuseus ainda, porque tinha terra ainda para conquistar. E quando Davi foi chegando, então agora, a eira, esse lugar de Araúna, Araúna era o nome de um jebuseu, ficava na região superior de toda a região de Jerusalém. E quando ele chegou, Araúna já foi entregando a terra a ele, mas ele disse, eu vou pagar porque eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. E quando ele sacrificou neste lugar, ele viu os anciãos com ele e tiveram a visão do anjo colocando a espada no lugar. E o Senhor consumiu o holocausto com fogo, mostrando a sua aceitação. Neste lugar foi construído o templo, exatamente na eira de Araúna. E a eira de Araúna é o Monte Moriá, o mesmo lugar para onde foi levado Isaque, que é o centro do projeto de Deus para a nossa salvação, que é Jesus crucificado, do qual Isaque é tipo. Então agora Davi voltou do lugar onde ele saiu. Ele saiu do centro do projeto, mas mediante o sacrifício, ele voltou ao centro do projeto para a nossa salvação. Amém. Então são essas considerações que ia fazer a respeito do local, né, do templo. Passa a palavra para o pastor Ian. Interessante, eu só queria colocar interessante que depois da construção do templo, hein, professor Vinícius, não foi mais sacrificado cordeiro em nenhum outro lugar, né? O sacrifício passou a ser só no templo, no Monte Moriá. Exatamente. É importante nós citarmos isso porque nós vemos uma constituição doutrinária, né, daquilo que o Senhor estava fazendo, e agora havia um lugar reservado, não é, para a imolação, né, para o cordeiro, para que ele fosse imolado. E é interessante também nós falarmos que esse local, né, onde foi construído o Templo de Salomão, mas depois, não é, da invasão, vamos dar um salto agora na história. Depois da invasão, quando os babilônios invadem e destroem aquele local, nós temos um segundo momento, uma nova construção que é feita naquele mesmo local. Então existe, né, uma cronologia de retornos para a terra. Temos as figuras de Zorobabel, Esdras, Neemias, mas é importante que mais tempo à frente nós temos o momento em que, já sob domínio do Império Romano, naquela região e na ocasião de Herodes, né? Então há uma ampliação daquele templo, onde nós vemos a destruição desse templo já na década de 70 do primeiro, né? Do primeiro século, já o ano 70 da nossa era, quando nós vemos a invasão ali em Jerusalém. Então, portanto, aquele local hoje não cedia mais um templo, não é, de hebreus, mas hoje há uma mesquita, né, a mesquita de Omar, no Domo da Rocha. Então, nós vemos esse local que hoje, inclusive, é possível, não é, as pessoas saberem onde ela se encontra. Bom, o professor Vinícius, ele deu um passeio na história, não é? Mas, voltando agora, depois que Isaque, em figuras, ressuscitou, que ele é um tipo de Jesus que ressuscitou, não é verdade? Eles voltaram para Berseba. A palavra de Deus dá um salto no tempo e vai até a morte de Sara.
Falamos aqui que tinha habitação em Berseba e tinha habitação em Hebrom. Sara estava em Hebrom nessa ocasião. Exatamente. E a história fala muito de Sara em Berseba, mas nessa ocasião estava em Hebrom. E Abraão vai a Hebrom e compra um lugar de sepultura num lugar chamado Macpela. Creio que o professor Vinícius vai ter, mas vou concluir. Vai ter algum comentário a fazer, mas importante, porque Hebrom era chamada aliança, era onde Abraão tinha aliança. Quando Abraão foi pedir o preço, os aliados disseram assim: o que é isso entre nós? Você pode tomar a terra, você é um príncipe de Deus no nosso meio, testemunho, não é? Então Abraão, não, eu quero pagar tal, o preço da terra é 400 ciclos de prata. É de prata ou de ouro? De prata. De prata. De prata. E Abraão pagou, importante, hein? Primeira possessão do povo de Israel na terra de Canaã. E o local ficou marcado como o sepulcro dos patriarcas. Lá foi sepultado Abraão também, sepultado Isaque, sepultado Leia e Jacó. Não lembro se foi mais alguém, mas ficou conhecido como o túmulo dos patriarcas. Professor Vinícius. Nós temos até uma foto com essa construção, porque hoje se tornou um ponto turístico, né? Então, é um local de importância até para a cultura, né, dos judeus. E é uma homenagem, né? Exatamente. Foi feita ali aos patriarcas, à sua família. Então, lá a gente vê lá em Israel, eles costumam muito fazer essas homenagens, né? Tem lá um local, a homenagem onde Jesus ensinou o Pai Nosso, daí tem lá uma homenagem, e aqui é uma homenagem, né, a um local tão importante onde está sepultado o pai da fé, né? Exatamente. Então nós temos, primeiro foi Sara, né, que então morre com seus 127 anos, e posteriormente quem morre é Abraão. Então Abraão no mesmo local, então, em Macpela. 170 anos, né? Exatamente. Abraão. Posteriormente é dada uma sequência, por isso havia essa cultura de que então os próximos, os descendentes, fossem sepultados na mesma região. Então nós temos ali as figuras, não é, de Isaque, não é? Nós temos a figura de Jacó, então, que também tem os seus corpos então enterrados neste mesmo local. Glória a Deus. Amém? Tem alguma colocação ainda? Creio que estamos encerrando. Temos um quadro resumo, né? Porque foram 5 episódios falando sobre... Vamos fazer o resumo essa jornada. O professor Vinícius tem esse aí, né? Aprendemos muito nestes 5 episódios, até sugerimos, quem não conseguiu ainda acompanhar todos os episódios, podem retornar, então, à playlist para acompanhar a sequência quando falamos, né, desde a genealogia, a formação da família, né, tanto os que vieram antes e depois de Abraão. Temos então um quadro resumo que vai sintetizar aquilo que foi explorado nesses episódios. Mas sempre convidamos aos irmãos, nós não esgotamos aqui o assunto de Abraão, que é vasto. Riquíssimo. E a palavra do Senhor é rica, então nós sabemos que revelações o Senhor dá e sempre nos ensina através da sua palavra. Podemos então colocar aqui pode colocar quadro, até em tela cheia. Pode colocar aqui e vamos recapitular, né? Nós tivemos a saída então de Harã, entrando já em terra cananeia. Nós temos Siquém, primeiro altar, né? Betel como uma segunda cidade, um segundo local em Canaã, um segundo altar. Até então que pela fome Abraão vai ao Egito e temos um período lá de grande enriquecimento. No sul de Israel, já saindo da terra do Egito com muitas posses, lembramos da separação dos rebanhos de Abraão e Ló, quando então retornamos para Betel e Hebrom, que se tornou uma cidade de muita relevância para
Abraão, não é? Então ali nós tínhamos uma morada principal. Então, em Gerar, quando nós já começamos o episódio, né? Esse episódio, e na região sul, é importante que Gerar ali é a região da Filístia, né? Então é importante nós situarmos, não é? Esse local geograficamente. Filístia, sabemos, né, da questão da ocupação, né, dos filisteus, onde hoje, inclusive, é a região da faixa de Gaza, inclusive. Sim. Berseba, então, o local ao sul, imediatamente anterior ao pedido do Senhor que sacrificasse, né, o filho Sim. a quem Abraão amava. Moriá, então, é o local que Abraão levou Isaque. Então, Hebrom, finalmente nós temos ali um fechamento dessa história, a morte de Sara. Então, mesmo após a morte de Sara, Abraão, ele ainda, né, gera novos, né, nós temos ali povos, né, que vão surgir já de um matrimônio de Abraão com Quetura, né, até que, finalmente, Abraão vai se preocupar com algo muito importante, que era a sua linhagem. Então ele ordena ao seu mordomo que buscasse uma esposa para o filho, Isaque. E aí nós temos um novo patriarca que inicia a sua história. Não vamos entrar na história desse patriarca aqui, mas falar da história ali, apenas citar Abraão, então Isaque e Rebeca. E após isso, então, Abraão, ele, não é, morre, mas com um grande legado. E isso para nós é muito importante, porque o Senhor, não é, fez questão de manter esses dados, essa história na sua palavra, porque isso nos enriquece, nos edifica, nos consola em cada momento em que o Senhor escolhe os seus servos, capacita os seus servos, permite a aprovação, mas dá vitória para nós e, principalmente, escrever o nosso nome no livro da vida. Esse é o registro que nós mais damos importância. Amém. Amém. Estamos aqui encerrando o nosso 5º episódio da jornada de Abraão e ficou, como foi falado aqui, a gente procurou completar a história, mas tem muitas histórias, com certeza, que poderiam ser ainda vistas, né? Mas a gente procurou essa parte profética, falando de geografia, falando de história, mas principalmente a parte profética. Então, essa questão dos altares que Abraão ali erigiu, foi a forma dele prestar culto, e ali ele exerceu a sua fé. Nosso próximo episódio começaremos a contar a história de Paulo, as cartas de Paulo, as viagens de Paulo. Ficamos por aqui hoje. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, professor Vinícius. Amém. Paz do Senhor, os pastores, aos nossos irmãos, e aguardamos para aprendermos juntos, né, sobre um novo assunto. Estamos profetizando aqui, tá? Amém. Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.